E aí, como que anda os excessos em sua vida? Tenho certeza que tem muito excesso, hein? Excesso de comida, excesso de trabalho, excesso de caminhada, excesso de muitas guloseimas, de bebida, de dormir, de ficar. E aí, como que anda o excesso? Vou dizer para você o seguinte, muito forte, hein? O excesso de passado na sua vida vai te dar uma depressão muito poderosa. O excesso de futuro na sua vida vai te dar uma ansiedade muito poderosa. E o excesso de presente na tua vida vai te dar um estresse muito poderoso. Que maravilha, hein? Boa noite, Fernanda. Imagine o excesso. Só cuidar com o excesso. Então, coma menos, durma tranquilo. Se você cuidar com o excesso da tua vida, a sua vida vai estar regular. Então, regra geral, não deixe o excesso te pegar. Fechou? Ó, vou falar de novo, hein? Excesso de passado gera depressão. Excesso de futuro gera ansiedade. Excesso de presente gera estresse. E aí, vamos ter uma vida regular, moderada, que a gente não vai ter excesso. Um pouquinho de cada, com a dose certa, teremos aí. Combinado? Fechou? Ah, que maravilha, hein? Sabadão violento. Hoje foi brabo o negócio, hein? Fui no aniversário do meu sobrinho, 4 anos, hein? Imagina um piarteiro, conversador, brincou, que é uma maravilha. Meu pai veio aqui, enfim, fizemos uma confraternização em família bacana. É isso, né? Temos que, todos os dias aí, não gerar excesso. Ó, que bacana! Ficamos o tempo necessário lá em família. Ele já voltou para casa dele, eu vim para minha casa, minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho foram para casa deles, e cada um no seu lugar. Eu estava vendo uma palavra muito forte, sabe? E a palavra falava sobre lágrimas. Ele falou o seguinte: todas as lágrimas que você derrama, elas estão anotadas na caderneta do Pai. Então pode ficar tranquilo, que a lágrima que chegar em determinado excesso da tua vida, vai ser anotada na caderneta lá. Ele tem uma agenda lá que ele é violento, hein? Ele cuida da nossa vida todos os dias. Oi, Samantha, tudo bem? E tá toda hora abençoando todo mundo. E falar em ver coisas, né? Eu estava ouvindo um podcast e a pessoa estava falando de portas. Quando as portas fecham, Deus, ele já preparou as outras portas para abrir, porque ele prepara novos lugares para chegar. E daí você chega nesses novos lugares, você se conecta com novas pessoas. Essas novas pessoas vão lhe ajudar a ter novas ideias. Essas novas ideias vai dar para você novas ações. E essas ações vão te dar resultados. É que nem quando você pega uma semente e você planta. Essa semente, ela pode ser uma ideia. Então lembrem, todas as ideias que você tem é uma semente. Se você plantar e esperar o tempo certo da germinação e cuidar dela, ela vai te dar um resultado. Esse resultado é o fruto. Então, o fruto é o resultado que você tem de todo o processo que você caminhou quando você foi em novos lugares, se conectou com novas pessoas, teve novas ações, você teve novos resultados dessas ideias que você plantou, que foi a semente que você teve. E a vida é isso. Quando estamos no processo, dentro da jornada, vai aparecer muitas portas que vão fechar. Mas entenda que essa porta que está fechando, não é que está fechando porque alguém quer, não. É que Deus colocou isso na tua vida porque você pediu. Porque quando você pede algo para Ele
Ele vai te dar. Só que a gente tem que cuidar como a gente pede. Porque dentro do processo vai vir dificuldades. E essas dificuldades vão gerar habilidades. E essas habilidades é o que vai fazer você ter condições de enxergar as mesas que você quer sentar no dia de amanhã. Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente pede coisa, ele vai dar, só que ele não vai dar do jeito que a gente quer, ele vai dar de outra forma que vai gerar uma crise, um problema, que vai dar uma habilidade que é o resultado disso, e isso vai colocar você lá na frente. E é disso que a gente fala. Quando nós conseguimos estar dentro do processo, quando nós temos uma causa pela qual justifica o nosso propósito, e a gente luta. Porque só não atinge o seu resultado, só não consegue chegar na onde que você deseja quem desiste. Porque se você tiver perseverança, resiliência, você vai chegar lá. Para isso, tem que pagar o preço, o ditado popular, né? Ah, você conseguiu, mas viu o preço? Foi forte ou não? E esse tipo de situação as pessoas não olham, né? Eles só veem você depois. Porque depois que passou, você tem um resultado, a pessoa olha e fala, ah, aquele lá tem aqui não sei o que, nem fez nada. Ou aquele outro lá não sei o que. Só que a pessoa não conhece a tua vida. Ela fala da boca para fora pelo achômetro, porque ela pega 2, 3 considerações que ela acha, ela molda na mente dela que aquilo é aquilo, e ela faz uma análise da sua vida como se fosse o teu psicólogo, o teu psiquiatra, e fala que aquele resultado que você teve foi por isso, por isso, por isso. Ele nem modela você para saber o que você fez para chegar onde você chegou. Porque o processo pelo qual você passou, só você sabe. Mais ninguém. Ah, o fulano de tal falou tal coisa, ou o ciclano falou tal coisa. Quantas noites mal dormidas aquela pessoa teve? Quantas manhãs teve que acordar mais cedo? Quantos problemas pessoais ela teve para enfrentar todo esse processo para chegar lá? E não quer dizer o seguinte, que você chegou onde você chegou e parou. Porque a zona de conforto, ela não bate com quem está crescendo. Porque a zona de conforto, ela tem que ser zona de confronto. Porque quando você está confrontando, você está crescendo. Quando você está no conforto, você está regredindo. Então, nunca aceite que a zona de conforto é o que você deseja. Porque você está sempre buscando algo mais. E a sua zona de conforto, ela vai ser uma zona de confronto. Todas as vezes que você estiver num caminho e pensando que a tua zona de confronto está te levando para onde você deseja, a tua vida ela vai estar dentro de uma zona de conforto. Porque você está confrontando o conforto e você está indo aonde você quer. Porque você decidiu aquilo e pediu as condições necessárias para você atingir. Porque a condição sempre trabalha com a decisão. Porque todos os dias nós temos que ter o poder da decisão em vários momentos da vida. A hora que eu acordo, se eu agradeço a Deus por ter me reconectado a minha alma naquela manhã, eu estou ligando meu celular, reconectando com a internet. Na hora de eu dormir, se eu agradeço a Deus pelo meu dia e que Ele abençoe a minha vida, eu estou me reconectando com Ele para Ele me proteger durante a noite. E é disso. Quando você se reconecta com o Senhor, as coisas, elas começam sempre a caminhar a seu favor. Não tem como caminhar ao contrário. De alguma forma, Ele vai te dar uma resposta. E aí, tudo certo? Vamos ler aí o nosso livro
Café com Deus Pai, poderoso, né? Também acho. Cada dia um ensinamento mais bacana. E o legal de eu poder estar aqui lendo, né, o livro Café com Deus Pai, que é uma justificativa para eu poder falar um pouquinho da vida, um pouquinho de Deus, um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que eu estou aprendendo e partilhando com vocês, porque tem um segredo, hein? Muito forte, que é o transbordo. O transbordo, ele sempre vai ocorrer quando você estiver recebendo da fonte. Enquanto você estiver recebendo da fonte, você vai estar transbordando. Então você não pode. Quantas vezes a gente não quer parar, né? Falar, não, eu acho que hoje eu não vou descansar. Teve uns dias na semana passada que eu estava muito cansado. Que daí eu cheguei um pouquinho antes em casa, que eu deitei. Daí eu coloquei o despertador e falei para minha filha, falei assim, olha, não deixa o pai passar da meia-noite. Não, pai, mas... Eu falei, só 1h30 no máximo de sono. Daí era meia-noite, ela, acorda pai, tá na hora. Eu falei, então beleza, daí eu levantei. Daí eu levantei, fiz a live, daí eu voltei a dormir. Eu falei assim, não. Ah, mas por que você faz de madrugada? Pô, é propósito. Quem mandou eu criar esse propósito? Mas será que foi eu que criei? Será que eu não estou trazendo uma mensagem bacana que pode ajudar a vida de alguém? Se não for nesse momento, vai ficar gravado, né? Vai ser no momento futuro. E eu vejo que está atingindo um pouquinho, volta e meia, um ou outro bate um papo comigo, falou, ô Ricardo, tá caminhando, hein? Daí tem um outro também que não gostam, né? Fala, você fica falando essas coisas aí, vai falar do direito. Eu falei, eu falo também do direito, o que você quer saber? Até esses dias, semana, né? Eu fiz um e-book, e daí até coloquei lá no meu feed, e daí eu falei, gostei de fazer o e-book. E agora eu fiz outro... Agora, daí eu entendi, eu falei, cara, esse e-book novo é muito mais poderoso. Por quê? Porque esse e-book vai atingir todas as famílias. O primeiro e-book foi para os advogados, né? Para dar uma dica para eles terem produtos para vender dentro dos seus escritórios. Agora, esse novo e-book que eu elaborei, que eu vou soltar essa semana, ele vai ser para todas as famílias do Brasil. Porque todo mundo tem desejo de ter a sua casa. Quem não quer ter a casa própria? Está na cultura popular do Brasil. E para ter a casa tem que ter contrato, né? E para ter um contrato bom tem que ter um advogado que olhe, né? E para o advogado olhar, ele tem que ter experiência de ter feito isso muitas vezes. Será que o teu advogado, ele está olhando o contrato da forma correta? A ideia do e-book e desse conhecimento novo sobre contratos é para isso. Eu vou ajudar as pessoas a conseguirem analisar os contratos de gaveta que existe, porque em tudo quanto é lugar, tudo quanto é bairro da cidade, as pessoas vendem um pedaço do terreno, vendem terreno sem documento, eles vendem terreno de inventário, eles vendem terreno de posse, enfim, eles vendem de tudo. A ideia é trazer um pouquinho de conhecimento para que as pessoas não entrem numa fria. Porque eu vi cada caso que dá medo. Isso porque eu não vi muitos. E os casos que eu consegui analisar, eles acabam abalando a vida das pessoas. Porque você tira o chão da pessoa quando ela perde a casa dela num contrato mal feito. Ou quando ela perde todo o patrimônio dela que ela juntou para poder ter aquela casa. Enfim, é disso. Vamos colaborar, né? Vamos lá ler o livro. Seguinte, hoje vamos ler João 4.7. Nisso veio uma mulher samaritana. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. João 4:7. Eu vi essa passagem no filme The Chosen. É muito poderosa. Jesus chega nesse poço, mas eu vou contar a história do poço antes para vocês. Jacó chegou com a família numa terra que ninguém dava nada. Daí ele comprou a terra e ninguém dava nada porque não tinha água.
Daí os vizinhos que passavam por lá falavam assim, mas por que você comprou essa terra? Que essa terra não dá nada. Ele falou, não, meu Deus mandou eu ficar aqui. E daí os caras tirando sarro dele e ele cavucando a terra com os filhos. Os caras tirando sarro dele e ele cavucando a terra com os filhos. E daí o que aconteceu? Veio água. Daí as pessoas assustaram. Por quê? Porque o Deus dele mandou ele ficar lá. E daí a hora que saiu a água, ele criou o poço. E passou gerações. Daí tá na época de Jesus, no povo de Samaria. Daí Jesus sabia que uma samaritana ia chegar lá, ele chegou antes com o pessoal dele. Ele falou, não, vai vocês para a cidade que eu vou ficar aqui. E ele ficou aguardando. De repente veio aquela mulher de Samaria. E ela começou a pegar a água e ele falou para ela, que nem tá aqui, ó, em João 4,7. Dei-me um pouco de água, João 4,7. E daí ela falou assim, por que você conversa comigo? Porque ela é samaritana e ele não é samaritano, né? E daí ele pergunta para ela, por que você conversa comigo? E daí ele fala assim, não, se você soubesse quem eu sou, você me daria água. E daí vem a conversa nesse sentido. E daí ele consegue conversar com ela e mostrar para ela que ele sabia por que ela estava lá. Porque ele perguntou em determinado momento para ela assim, por que você não vem de manhã junto com as outras mulheres? Porque ela fala assim, não, as outras não andam comigo. Daí ele fala, né? Ele falou assim, não, porque você casou já 6 vezes e o seu marido hoje é esse. E daí ele começou a contar a história dela, né? E ela se julgava pecadora. Daí ele contou o que o primeiro marido dela fez com ela, o que o segundo fez, e começou a tirar essa culpa dela. Enfim, a conversa dele foi fantástica com ela, ele conseguiu libertar ela. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque em muitas vezes da nossa vida, o que acontece? Nós temos uma culpa ou uma crença limitante que os nossos pais nos colocaram. Ou uma culpa mesmo que a gente carrega. E daí nós temos que tirar ela, porque a culpa, ela pertence ao passado. Quem você era, você não é mais. E você de hoje não é mais a pessoa de ontem. Você tem todas as experiências que você tem e você sabe aonde você quer chegar. E daí você sabe que você não precisa carregar mais esse tipo de situação. Enfim, ele trouxe esse ensinamento muito bonito, muito belo, e que me lembrou aqui a passagem aqui agora. Aquela samaritana estava completamente fechada para qualquer coisa vinda de um homem, ainda mais de um judeu. Jesus sabia muito bem disso. Se ele chegasse ensinando, ela iria se fechar ainda mais e não permitiria ser ministrada por ele. Jesus quebrou o gelo daquele primeiro contato de forma humilde, pedindo água, valorizando o que ela tinha nas mãos. Ela morava na cidade, tinha domínio da região e do poço, e era possuidora do cântaro e da água. No entanto, Jesus não tinha nada, só sede. Podemos até imaginar a cena. Jesus pediu água àquela mulher, aparentando não ter nada a oferecer. Ele fez a ponte correta, demonstrou àquela mulher o que aqueles que se apegam à tradição não tinham humildade nem humanidade de fazer: saciar a sede daquela mulher. Este é o genuíno evangelho de Jesus. Ele era rico, mas fez-se pobre para nos enriquecer. Era o maior de todos e se fez o menor ao lavar os pés de seus discípulos. Enquanto eu vaguei pelas inquietações da minha alma, procurando algo que saciasse a minha sede, nada mudou. Pelo contrário, fiquei mais fragilizado, ferido e machucado. Por isso, quando eu vejo alguém expressar suas dores, não dores físicas, mas suas inquietações na alma, consigo compreender exatamente o que o seu coração está dizendo. Assim como Jesus encorajou aquela mulher e lhe mostrou onde encontrar a água que jorre para a vida eterna,
Hoje ele também vê você à beira do poço e lhe oferece a sua água viva. É disso, né? Quando ele fala com a gente, a água que ele traz através da palavra que nos alimenta é a água da vida. Essa é a água viva que nos deixa mais vivo. E quando nós recebemos essa água da fonte, ela se torna contínua. E daí ela enche tanto, e daí tem que jorrar para algum lugar, né? E daí ela transborda. Só que a gente tem que cuidar para não transbordar da forma que eu falei ontem, né? Que daí você pega e você vai espremendo a laranja, né? Ontem, lembra que eu falei? Você espreme tanto a laranja que vai sair o quê? Vai sair o néctar da laranja, vai ser o suco da laranja. Agora, quando espreme você, porque fala algo para você que você não gostou, e daí vai sair o quê? Se você estiver magoado, de mal com a vida, vai sair ódio, estresse, medo, rancor, coisa ruim. Então pare disso. Lembre que você é maior que isso. E a vida é isso, né? Demonstrar que nós somos maiores que isso e que nós podemos estar abençoando o nosso próximo, transbordando na vida deles com uma palavra amiga, trazendo um exemplo de vida, enfim, ou até um ensinamento aí num livro que a gente possa ler. Vamos fazer o boot? Vamos lá? Então, meninos, mão na cintura, posição de super-homem. Meninas, mão na cintura, posição de Mulher Maravilha. Senhor, a Ti rendo graças nessa noite maravilhosa, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado por esse dia abençoado, pelas pessoas que o Senhor colocou no meu meio. Obrigado pelo alimento. Obrigado, Senhor, por mais um dia trazendo um pouco de transbordo na live da madrugada. Que o Senhor continue me alimentando para que eu possa continuar alimentando o meu próximo. Amém. Já é. É disso, né? Vamos lá? Continuar aí. Mais um dia. Obrigado a todos, grande abraço, fiquem com Deus.